E aí galerinha, tudo bom? Hoje eu resolvi gravar essa aula aqui para vocês para explicar algumas coisas sobre o capítulo da colonização espanhola, né, que a gente vem trabalhando algumas coisas aí já nas nossas aulas, e eu quero colocar essa aula aqui para a gente para eu apontar algumas questões importantes sobre esse assunto, que deve se destacar, né, para o nosso aprendizado. Primeira coisa que a gente tem que entender, né, um pouco sobre a colonização espanhola e portuguesa. Elas são uma colonização diferenciada. No que? Na administração, na forma de explorar. Então, quando nós falamos em colonização, a colonização americana, né, a tendência é que a gente junte todo, né, tanto a colonização portuguesa e espanhola num grupo só. Só que isso é um erro, né, vamos dizer assim, né? Então, nós temos que separar. A colonização espanhola, ela acontece de uma maneira, um tipo de administração, uma maneira de explorar, e a colonização portuguesa acontece de outra. Hoje nós vamos estudar sobre a colonização espanhola. Então, eu achei aqui um PowerPoint bem interessante para a gente estar estudando, né? E o objetivo que a gente tem no estudo da colonização espanhola, primeiro, é a gente analisar o impacto da conquista espanhola, né, principalmente o impacto que provocou nas populações indígenas da América. Segundo, conhecer os aspectos do processo da conquista da América promovida pelos espanhóis. O terceiro é nós analisarmos a organização administrativa dos espanhóis, da colônia espanhola, né, a organização administrativa, social, que foi implantada por eles nas colônias americanas. E por último, é a gente compreender a forma como os europeus eles desenvolveram as suas relações de mercantis, tá? Até eles se tornarem de uma maneira hegemônica, né? Uma maneira mais unida, juntas, nessas relações mercantis com a colônia e com a metrópole, tá? Então, eu vou abrir aqui o PowerPoint para a gente começar. Certo. Então aqui a gente tem, né, algumas coisas que foi colocado aqui. Ó. Processo de ocupação territorial, povoamento e exploração comercial do continente americano pelos europeus, iniciado logo após o descobrimento da América, na busca do caminho para as Índias, né, um nome genérico dado ao Oriente. 2 anos depois do Tratado de Tordesilhas, ele divide o controle do Novo Mundo, né, entre portugueses e espanhóis. E nos anos seguintes, espanhóis, portugueses, franceses, ingleses e holandeses eles disputam o domínio desse novo continente e a exploração nos moldes mercantis europeus. Tá? O acúmulo de riquezas. A gente sabe que a partir do século XV, XVI, né, a Europa ela sofre uma mudança econômica e social muito grande. Primeiro, por esse acúmulo de materiais de riquezas, né, a quantidade de materiais, de metais preciosos que cada país possuía, isso determinava o quanto de poder realmente ele poderia exercer. Isso era chamado de metalismo, né, que é esse acúmulo de metais preciosos de cada país. Então a gente tinha uma balança comercial favorável, né, que aí a gente tem o modelo mercantilista, que a partir do século XVI eles começaram a perceber a importância da economia interna e se ter uma balança comercial favorável. Então, eu vou exportar mais. Deixa eu pegar aqui o apontador. Aqui. Eu vou exportar mais, vender, ganhar e ter esse superávit, né? Um lucro. Então,
Se eu importo mais, ou seja, eu compro mais produtos, comprar, né, e gastar, eu vou ter um déficit. Então, essa era a ideia econômica, né, desse período. Mercantilismo, vocês já estudaram isso no fundamental, mas é bom a gente dar uma relembrada, né? O mercantilismo, ele defende que um país, para ser rico e poderoso, ele deve ter bastante ouro, né, e prata. Então tem que ter uma balança comercial favorável, produtos de bens que necessita, ou riqueza bastante para adquirir esses produtos, apoiar as instalações de manufatura, subsídios, injeções fiscais, né, aplicar barreiras alfandegárias, um protecionismo, a manufatura, que era um modo de produção baseado na fabricação manual, né, e tudo isso estava relacionado a esse modo de produção. Nos nossos primeiros objetivos é a gente analisar a conquista espanhola nas populações indígenas na América. Qual foi o impacto para os indígenas quando receberam os primeiros europeus, né? Nós sabemos que houve muitos conflitos entre indígenas e europeus. Esses conflitos, né, saques, massacres, incêndios, para o índio isso era praticamente o fim do mundo, né, para eles, porque eles acreditavam que haveria futuramente, né, a vinda de um povo que iria tentar destruí-los. Então eles achavam que realmente era o fim do mundo quando os europeus chegaram. E havia um impacto também psicológico com a chegada do homem branco, né? Também pelo fato de se trazer uma nova religião, um impacto sociológico, a mudança na sociedade. E após esses primeiros contatos, teve um declínio demográfico muito grande. O que isso significa? Muitos índios morreram. Quais foram as causas dessa catástrofe, né? Uma das principais foram as doenças, né? Os europeus trouxeram novas doenças como varíola, sarampo, gripe, e essas epidemias elas causaram um declínio demográfico muito grande, né? A pirâmide etária que se pode construir para esse período, né, sugere que tem uma queda da natalidade, e a consequência do trauma dessa conquista seria esses, né? Tem um trecho de um livro, né, que é História da América Latina, que diz assim, ó: é evidente que o declínio populacional dessa magnitude desorganizou completamente as estruturas tradicionais das sociedades nativas. Os índios sentiam que viviam menos e tinham uma saúde pior. As causas do declínio que davam em ordem de importância eram a guerra, as epidemias, as migrações da população e o excesso de trabalho. Então, esse era um dos, no caso, algumas questões, né, os impactos que a conquista ela provocou na população indígena nesse período, né? Aí aqui no PowerPoint eu coloquei, né, Eldorado, né? Eldorado era uma antiga lenda indígena que até inclusive tem alguns filmes, desenhos, né, que na época da colonização eles atraíram muitos aventureiros europeus. Então a lenda falava que de uma cidade que foi feita de ouro maciço, ouro puro, né, apesar de ter muitos outros tesouros na cidade. Então se acreditou que em várias regiões do Novo Mundo, né, de onde os europeus estavam chegando, diziam estar, no caso, ali na região do deserto no México. E outros acreditavam na região das nascentes do rio Amazonas, que é um pouco mais ao sul, né? Ou ainda em algum ponto da América Central, ou do Planalto das Guianas, ou no norte do Brasil. O fato é que várias suposições, né, da localização de Eldorado foram alimentados durante a colonização do continente americano. Então, apesar da lenda, muito ouro e prata foram descobertos nas Américas, e os territórios como o Alto Peru, sudeste do Brasil, no caso Minas Gerais,
e nas regiões onde viviam as civilizações astecas, Inca e Maia. Então o termo Eldorado significa o homem dourado, né, em espanhol. Segundo a lenda, era uma riqueza, havia uma riqueza muito grande nessa cidade, e onde havia ouro por toda parte, certo? Então, entre 1492 e 1572, né, os espanhóis eles derrotaram as principais resistências indígenas, fazendo sumir do mapa o Império Pré-Colombiano. Então, desde a chegada da América, os europeus eles passaram a impor o domínio deles sobre as terras indígenas. Já em 1519, o primeiro contato entre espanhóis, que foi liderado por Hernán Cortés, e os astecas, né? Aqui na imagem a gente tem aí algumas ilustrações, né, sobre essa chegada dos europeus e o contato deles com os indígenas. Então, 3 grandes impérios, além de dezenas de outros povos que encontravam-se nos grandes centros populacionais, viviam nas regiões que os espanhóis eles queriam explorar. O termo índio ele foi utilizado desde o primeiro momento por Colombo, que acreditava ter chegado nas Índias Ocidentais, e hoje é um termo mais popular que é associado ao desenvolvimento e à ausência da civilização, né, a povos que vivem sem ser considerados um modo normal, né, um modo que a gente chama normal, né, europeu. Então são conhecidos como índios. No caso, o real significado remete à população dos europeus que encontraram essa população, né, na América. Então os historiadores referem-se a esses homens hoje como ameríndios, que é uma forma de nós identificarmos, né, os índios americanos. O cristianismo. O cristianismo, por a colonização, eles começaram a impor esse modo de religiosidade para os povos nativos, né? Servir a Deus, servir a Igreja Católica, como um privilégio social. E o objetivo era colonizar, explorar e expandir o cristianismo. Então, houve a formação das missões, né? Lugares onde os índios eram protegidos por clérigos, padres, pessoas que estavam diretamente ligados à igreja e viviam em comunidade. O objetivo era separar os índios dos seus líderes religiosos. Consequentemente, eles eram afastados da sua religião, né, e ensinados no cristianismo. A religiosidade dos nativos era considerada demoníaca. Os maias, astecas e incas, eles praticavam sacrifícios humanos, né, como parte dos rituais sagrados. Alguns detalhes importantes. Os espanhóis eles exploraram as rivalidades existentes entre os ameríndios, né? Como eles tinham uma superioridade militar, ou seja, eles tinham armas de fogo, espada, cavalos, armadura, né? Fez com que eles tivessem um resultado mais positivo sobre a dominação, né? A resistência dos povos nômades e seminômades, né, que eles começaram a migrar de lugares e sair das regiões onde estavam sendo explorados, né, tentar fugir. E nessa parte aqui nós vamos começar a ver sobre como que era a estrutura colonial, como que eles organizavam a colônia, quem que mandava, quem que não mandava, quem poderia fazer parte dessa organização da estrutura colonial, tá? Isso é importante porque isso que, analisando a organização administrativa e social que foi implantada pelos espanhóis, a gente consegue diferenciar a colonização portuguesa da colonização espanhola. A gente consegue identificar aspectos iguais ou parecidos e o que diferencia também esse modelo de colonização. Então a coroa espanhola ela criou uma forma de organização administrativa e econômica visando garantir a exploração da terra. O Conselho das Índias, que era o órgão responsável por elaborar leis, né, com sede na Espanha,
E para facilitar a colonização, a América Espanhola ela foi dividida em 4 vices-reinos e 4 capitanias gerais. Tá? Então, como que era a estrutura colonial? Tinha o vice-rei, que representava o rei espanhol na América. Como o rei ele vivia, né, na Espanha, então ele tinha um representante dele aqui, que era escolhido entre os nobres e possuía função militar, jurídica, fiscal, financeira, religiosa e administrativa. As audiências, formadas pelos ouvidores, e possuíam a função judiciária. Com o tempo, passaram a ter funções administrativas. Os cabildos, que eram equivalentes às câmaras municipais, eram formadas por elementos da elite colonial, subordinados às leis da Espanha, mas com autonomia para promover a administração local municipal. Tá? Então, a administração colonial tinham as casas de contratação, que eram sediadas em Sevilha, para organizar o comércio e fiscalizar o pagamento do quinto, que era um imposto, né? O Conselho das Índias, que funcionava como o Supremo Tribunal de Justiça, nomeava funcionários e regulamentava a administração das colônias. Então, esses dois tinham as audiências, que administravam os reinos e seus membros, que eram os chapetones, que nós já vamos entender quem são os chapetones, e os cabildos, que administravam as capitanias gerais, e os seus membros eram os crioulos, que também a gente já vai entender quem são os crioulos dentro da organização social da colônia. Então, o vice-rei, quem poderia ser o vice-rei? Nobres com autoridade administrativa, o cabildo, que eram as câmaras municipais, e aqui no mapa a gente tem algumas divisões das capitanias. Vice-reino da Nova Espanha, Capitania Geral da Guatemala, Capitania Geral de Cuba, Capitania Geral da Venezuela, e aí vai vindo aqui, são organizados na Capitania Geral do Chile, Vice-reino do Rio da Prata, né? E aí aqui a América Portuguesa. Então, como hoje nós estamos falando de América Espanhola, né, nós estamos vendo a divisão da organização territorial dos espanhóis. Então, essa divisão territorial da América Espanhola, ela se baseava em vice-reinos e capitanias, tá? Então, ó, pode ver que tem capitanias e tem vice-reinos, tá? Os tipos de colônias. Então, nós temos 2 tipos de colônias principais, né? Colônias de exploração, que é o típico do sistema mercantilista, que é o que a gente está vendo, né? Regiões da América Latina que foram colonizadas por Portugal e Espanha. O que se faz nessas colônias de exploração? Produção agrícola em grande propriedade para exportação, trabalho escravo, pacto colonial rígido. O que é o pacto colonial, né? É a venda desses produtos ou comércio somente com a metrópole, né? Monocultura. Hoje, países pobres, né? Em grande maioria que foram colônias de exploração, países de clima tropical. E primeiro se construiu uma cadeia, né? Se organizou toda essa exploração. E a colônia de povoamento, o sistema colonial mercantilista, mas aí a gente tem como exemplo colônia de povoamento os Estados Unidos. Era uma produção em pequena escala para consumo interno, ou seja, eles não tinham, os ingleses não foram lá para os Estados Unidos para plantar, explorar e trazer esse produto explorado para a Inglaterra. Não, eles foram para lá para estabelecer moradia. Então eles produziam em pequena escala para o consumo deles mesmo lá. Havia o trabalho livre assalariado, não tinha um pacto colonial, né? A policultura, ou seja, tinham mais de um produto, né, na agricultura. Hoje, esses países que foram colônias de povoamento são países ricos, né, subtropicais, e há laços coloniais mais brandos. Então, esses são os 2 tipos de colônias: colônia de exploração e colônia de povoamento. Então, como que era a sociedade colonial espanhola? Então, nós temos no topo os chapetones e o clero, que eram espanhóis vindo da Espanha, né?
altos cargos, que tinham altos cargos e privilégios. Então esses eram os chapetones. Os crioulos eram descendentes de espanhóis, então veio uma família de espanhóis, né? Ou no caso veio o homem, né? Era muito comum acontecer isso, vinha lá o homem, casava com uma nativa, tinha filhos com ela, né? Uma outra família, e esses que eram descendentes de espanhóis, mas eram nascidos na América, ou mesmo que fosse com espanhóis mesmo, né? Mas que foram assim, nascidos na América, eles faziam parte dos crioulos, uma elite colonial, né, grandes proprietários e comerciantes. Eles podiam fazer parte dos cabildos, que eram as câmaras municipais. E por último, não menos importante, né, pelo menos em grande maioria, né, a maior parte da população, eram índios e negros explorados como escravos ou semi-escravos, que aí a gente vai ter ali a mita e a encomenda, que eu já vou explicar para vocês, que eram o trabalho, né, feito por eles. Então, a organização econômica. Mineração, a principal atividade, destaque para a exploração de prata no México, no Peru e na Bolívia, e principalmente na cidade de Potosí. A pecuária na região do Rio da Prata, mais abaixo ali, perto, aqui na Argentina, nessa região ali. Produtos tropicais para exportação, a região do Caribe. A agricultura, que era um modelo de plantation, né? E a forma de trabalho, que era encomenda, mita ou repartimento. Então, a organização econômica. Os índios, eles eram livres em sua maioria, mas encontravam-se completamente subjugados. Eles não possuíam liberdade religiosa, sendo obrigados a se converterem ao cristianismo. E não tinham nenhum acesso à vida política, e muitas vezes prestavam trabalhos obrigatórios aos colonos, né, que era uma maneira deles conseguir alimento. O sistema de trabalho compulsório indígena. A mita era um sistema que impunha o trabalho obrigatório, principalmente nas regiões mineradoras. Durante o determinado tempo, os índios escolhidos por sorteio em suas comunidades recebiam baixos salários como remuneração pelo tempo de trabalho prestado. E a encomenda era um sistema de trabalho obrigatório não remunerado, em que os índios eram confiados a um espanhol, um encomendeiro, que se comprometia a catequizá-lo e, consequentemente, esse índio ele trabalhava para esse espanhol, né? Então, o trabalho compulsório aliado às doenças causou uma enorme mortandade, além daquelas outras coisas que a gente já tinha visto antes. O exemplo que ocorreu com os povos andinos em 1633 eram 40.115 indígenas, e em 1662 diminuíram para 16 mil. E finalmente em 1683 eram apenas 10.633. Então, diante desse contexto, o arcebispo ele disse que que aqueles minerais já estavam sendo banhados de sangue, né? E que os índios, que se espremesse o dinheiro que eles tinham, se tirava, haveria de brotar mais sangue do que prata. Então, devido a esse contexto, né? Existiam escravos africanos na América Espanhola? Então, a resposta é sim, né? A mão de obra escrava africana foi utilizada em menor escala na América Espanhola, tá? No entanto, a existência de mão de obra indígena não foi tão utilizada quanto no Brasil, tá? Porque tinha muito índio. Outra peculiaridade é a presença desses homens nos domínios espanhóis. Então, a Espanha ela não realizava o tráfico negreiro. Então, para legitimar a vinda dos traficantes de outros lugares, a coroa ela expedia o assento, que era um documento, vamos dizer assim, né, que permitia que o exercício dessa atividade a alguns homens por um tempo delimitado. Tinham alguns, não eram tantos, né, mas existiam. Então,
Aqui tem um mapa da divisão do território colonial. Tá? A gente se localizar um pouco. Foi colocado aqui uma música, tá, que é do Legião Urbana. Eu até abri ali. Eu não vou colocar para vocês aqui porque não vai aparecer o áudio, mas vocês podem procurar no YouTube lá a música Índios Legião Urbana, tá? E aí eu quero que vocês escutem a letra, procurem a letra, às vezes tem vídeos lá com a letra, e quero que vocês façam uma reflexão com relação ao que a letra fala. A música é como se o índio estivesse cantando, né? De tudo que os exploradores fizeram, né? De várias questões que eles vão sofrer, né? Que vai abordar nessa questão colonial. É bem interessante escutar essa música e ter um olhar crítico. Então eu vou deixar para vocês fazerem isso, escutar a música, olhar a letra, tá? Para vocês terem uma referência aí de música, né, para fazer uma análise. Bom, por hoje, né, nossa aula é isso. O objetivo dessa aula era para a gente fazer uma revisãozinha, né, de eu explicar um pouco também do que vocês já leram, que vocês já assistiram, e vocês terem uma compreensão melhor sobre o assunto. A próxima aula vai ser sobre a colonização portuguesa. Então eu vou estar postando aqui também para vocês estarem escutando e fazendo as atividades. Então eu tô com saudade de vocês, galera, tá? Mas logo nós vamos nos ver novamente e vai voltar tudo ao normal, tá bom? Um abraço para vocês e até logo.